E aí, maguinhos e maguinhas, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez voltando aí com mais um vídeo da nossa maguinha explosiva, a Sorcerer. De novo, quem é vivo aparece, não ia ser diferente comigo. Acabei tendo alguns probleminhas aí, tanto na vida pessoal quanto gastando muito tempo aqui no jogo, né? Por conta disso acabei não dando notícias, mas finalmente estamos de volta e é isso que importa. Muita gente veio tentando se comunicar, mandando mensagens nos comentários, ou até mesmo me adicionando no Discord para vir tirar algumas dúvidas. E tenho a dizer para vocês que muito da demora para sair esse vídeo tem a ver mais com o lançamento do jogo do que necessariamente com o meu tempo livre. A gente teve uma notícia, né, basicamente de cima da hora. Um dia antes do Early Access, nós descobrimos que todo jogo ia ter um lançamento diferenciado do restante do mundo. E a maior notícia que nos surpreendeu com certeza foi o lançamento do Tier 3. Por conta disso, a gente acabou tendo aí vários probleminhas em relação à progressão. A parte 2 do guia avançado, ela já estava quase pronta, mas ia ficar muito errado. Eu acho que a melhor palavra é essa, ia ficar muito errado em relação a todo o conteúdo que ia ter no jogo. Então eu esperei um pouquinho, experimentei do jogo para trazer as informações do final do jogo, da progressão e principalmente para saber um pouco mais sobre tudo aquilo que ia ser necessário agora, principalmente nesse comecinho de T3, para passar informações tanto para você que está no T1 indo para o T2, ou do T2 chegando no Tier 3, ou até mesmo alguém que está no Tier 3 e está perdido, né? Pô, o que a gente faz agora? Então, antes de mais nada, queria mostrar aqui o meu personagem. Eu jogo no servidor caseiros. Atualmente estou 1343. Sim, estou no endgame do jogo. Então joguei um pouquinho, consegui experimentar bem, né, o nosso servidor, ver as mudanças. E agora eu tenho muito mais certeza no que eu posso passar para vocês sobre prioridades. Exatamente, esse guia vai ser um guia de prioridades do T3. Semana que vem eu vou soltar um segundo vídeo, mais falando no geral sobre o jogo, né, pontos importantes para serem tratados. Tem muita gente com dúvidas sobre a progressão, então esse vídeo aqui vai ser muito mais voltado a focos e objetivos de você como Sorcerer, e na semana que vem vai ser um vídeo mais geral, falando sobre como que você consegue dinheiro no jogo, né, que é o Gold, quais são as melhores coisas para você estar focando agora, como que eu consigo aquele NPC na minha house que vai me dar aquelas runas, ou até mesmo, cara, o que eu faço agora? Eu upo out, eu não upo out? É muita dúvida, mas cola aqui comigo, que com certeza a gente vai fazer alguma coisa legal, tá bom? Bem, para a gente falar um pouco sobre a Sorcerer especificamente, eu vou tratar aqui hoje sobre 4 pontos fundamentais para você que vai chegar no T3 se focar a partir de agora. Existem novos sistemas que nos outros vídeos eu não cheguei a comentar, pelo simples motivo de que eles iriam demorar muito, né? A gente acreditou que pelo menos uns 2 meses até eles aparecerem. Mas como agora eles já estão implementados no jogo, e só de você estar olhando aqui nos meus itens, vocês já devem ter percebendo que tem uma coisinha diferente aqui, um triângulozinho diferenciado. Isso é uma coisa que realmente é importante, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas primeiramente, como sempre, né, vamos dar uma passada lá em Trixion. Não tem como um vídeo meu não ser em Trixion, é o melhor lugar possível para eu passar não só noções, mas também alguns combinhos, algumas novidades para vocês, beleza? Bem, primeira coisa, muita gente veio me perguntando, pô, a build da Sorcerer, ela mudou? Agora que a gente tem o T3, o que eu vou focar, o que eu não vou focar? Calma, garoto, calma, respira. No geral, não. A build não muda, principalmente a build de ignição. A de refluxo realmente tem uma pequena diferenciada, você pode acabar indo para 2 lados, mas a de ignição sempre tem um core bem básico. O core dela você sempre vai ter aqui 4 skills voltadas ao carregamento de energia, né, do Gauge, 3 skills que vão causar um dano massivo muito alto, principalmente com o Magic Amplification, que é o terceiro tripod de cada uma dessas skills, e uma skill
fundamental aí de debuff, né, que vai estar aumentando o dano da tua PT e o dano que você dá. Esse sempre vai ser o core da build. O que realmente muda é versatilidade. Você pode sim estar utilizando algumas outras skills, por exemplo, no meu primeiro vídeo eu tinha apontado o Inferno como uma opção melhor, mas aqui, chegando no T3, eu optei pelo o Seraphic Hail por conta de eu ter conseguido um tripod upado aqui, principalmente nesse tripod em especial. Por que esse tripod é tão importante? Ele tem uma mecânica muito legal em relação ao ganho de energia, né? Ou aqui como a gente tem na tradução, Speciality Meter Gain. Basicamente, o terceiro tripod aqui do nível 1, ele aumenta aqui no caso em 33% o ganho, né, de energia, enquanto eu utilizo essa querida skill aqui. E isso é muito interessante por um motivo em especial. Existem agora um novo sistema que desde o comecinho do jogo eu cheguei a falar um pouco nos primeiros guias, mas agora com muito mais relevância, que é o sistema das runas de skill. Essas runas elas também têm efeitos, elas acrescentam efeitos adicionais em uma habilidade. Efeitos como aumento de velocidade de casting, ou no caso, essa aqui em especial, que é a minha favorita, que aumenta a quantidade de gauge que tu ganha enquanto está utilizando essa pequena skill. E é uma conversa muito boa, porque, como eu disse, essa build é voltada em você focar nessas 4 skills que vão estar trabalhando o ganho de energia, enquanto você consegue maximizar a eficiência do Arcane Rupture e, em especial, o Engrave de ignição. Tá certo, mas é muita informação, eu entendo, então eu decidi dividir em 4 tópicos aqui de importância sobre o que é importante agora você, minha maguinha, meu maguinho, focar para que você não se sinta deslocado agora no final do jogo. Vai ser muito mais voltado a maximizar a eficiência e o dano, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que realmente vai trazer uma eficiência e uma mudança muito gradativa e relevante na tua gameplay é o sistema de combate stats, né? Ou a nossa famosa dualidade aqui, né? Que é crítico e especialização. Ou se você joga de refluxo, crítico e swiftness. O mais importante no momento é você maximizar esses atributos. Por quê? Porque a build de ignição ela é voltada principalmente no status de especialização. O status de especialização, ele de longe é o que dá mais efeito positivo para o teu personagem, muito mais do que os engravings, ok? Por quê? Aqui você vê que a ignição é um engrave excelente, o all-out é um engrave excelente, só que a especialização ela vai aumentar todo o dano que você dá enquanto você estiver no efeito de torrent elemental, que é basicamente quando você aperta o Z, em 258%, aqui com 840%. Mais pra frente, quando você chegar no T3 e o Argus estiver liberado, esse 840 vai ser pouco, chegando até 1400, até 1600 no máximo, dando 600% a mais de dano. Não existe nada que um engrave... Não existe engrave, não existe runa que vai dar tamanho dano pro teu personagem. Claro, o crítico também é fundamental, porque isso vai transformar todo esse dano adicional em um número monstruoso. Então a primeira coisa que você tem que focar, meu jovem maguinho, minha jovem maguinha, é ter principalmente os acessórios com principalmente especialização como foco, aqui no Necklance o crítico como secundário e todos os outros rings e rings focados em especialização. Porque além de aumentar o seu dano, ele também vai aumentar a quantidade de meter, né, ou de energia que você ganha. Então é um status absurdamente importante. Beleza? Segunda coisa, e mais importante aqui, nosso segundo ponto a focar agora, são os engravings. Os engravings eles têm um caráter
exponencial no jogo. Ele é uma das poucas coisas que você nunca perde, porque ele escala junto com você, em especial os engraves que você coloca aqui na sua barrinha, né, que a gente chama de imprint. Esses engraves eles são muito importantes. O ignição sendo fundamental para build, né? Ele é o que com certeza você tem que upar com a maior velocidade, tem que ser o seu foco, conseguir os livros aqui até o máximo, né? Que agora a gente consegue com os livros lendários chegar no 12. E também, né, o All Out ou Grudge como secundário. Existe a possibilidade de você usar o Hitmaster, Precision Dagger, mas eu vou recomendar com certeza o All Out ou o Grudge. O All Out ele é um engrave muito completo para Sorcerer, porque ele ajuda muito você a ter uma gameplay um pouco mais rápida, te deixa em posições melhores para utilizar das skills. Mas o Grudge ele tem um diferencial muito mais monetário do que de eficiência. Mais para frente o Grudge ele vai se tornar muito, mas muito caro, porque a gente conhece o Grudge como o engrave universal. Todo DPS tem esse amigão. Como todo mundo tem, oferta e demanda, o valor dele sobe muito. Então é aquilo. Se você quiser focar agora no Grudge, que o jogo está no começo, a demanda ainda está um pouco dispersa, porque tem muita gente que nem sabe do valor das coisas, é uma coisa muito interessante. O All Out também é muito bom, ele é um pouco mais barato, você sempre vai utilizar ele. A Sorcerer ainda tem pelo menos isso, né? A gente tem esse ponto em especial que só nós utilizamos essa coisa. É a única classe que realmente usa o All Out, então é interessante pensar em usar ele também. Mas realmente o Grudge, os acessórios de Grudge vão ser muito caros, então para você bater tua build perfeita vai ser uma complicaçãozinha a mais. Vai da sua preferência. Eu, em especial, vou preferir upar o Grudge porque eu gosto de não gastar tanto dinheiro quanto eu imagino que vou ter que gastar no futuro, beleza? Então, foque nos engravings, é o segundo ponto que vai trazer uma diferença absurda aí na tua gameplay. Mas pô, agora a gente está no T3, então nós temos outros engravings na nossa build. Quais são os engravings agora que você, meu caro amiguinho, tem que focar? Bem, atualmente a Sorcerer continua tendo a trindade, que é Ignição, o Grudge e o All Out como objetivo. Então, esses vão ser os 3 principais engraves para ser focado no comecinho agora do T3, mas mais pra frente eu vou indicar mais 2 engraves que, após você já jogar um pouquinho, você com certeza vai conseguir eles de uma certa facilidade, que é o primeiro Hitmaster. Ele é um engrave muito bom. Ele tem aqui como efeito de adicionar, né, um dano de ataque de skills que não aplicam efeitos de front e back attack. Então toda skill que não tem um buff adicional no dano, sendo utilizada nem na frente nem atrás do boss, ela é banificada. E basicamente todas as skills da Sorcerer são esse tipo de skills. Então é fenomenal Hitmaster aí como nossa próxima opção. Eu prefiro muito mais o Hitmaster do que o Cursed Doll. O Cursed Doll é uma possibilidade também, mas por ele ter o pequeno debuffzinho ali em reduzir o healing por base de pot, bem, acaba sendo não muito interessante. E o Hitmaster ele acaba trabalhando muito bem por ele não ter nenhum debuff. Você consegue utilizar em tudo. Depois disso, futuramente, a gente vai sim utilizar o Cursed Doll, porque ele dá um aumento de dano muito, muito forte, que ele trabalha principalmente o Attack Power, que é o modificador de dano mais alto do jogo. Então, a sua arma da Attack Power, o Cursed Doll também ajuda nisso. E para finalizar a build aqui, 1 ou 2 pontinhos em Adrenaline. Vai ser muito difícil conseguir, mas sempre que você puder colocar um ponto ou outro ali em Adrenaline, sempre vai valer muito a pena, porque ele é um dos poucos imprints que não tem efeitos negativos. Ele tem basicamente uma condição de efeito, que é quando você estaca ele para que ele consiga efetivamente funcionar. E, ele dá dano e ele também dá chance de crítico. Lembrando, a Sorcerer pega muito pouco chance de crítico. Por conta disso, é bem interessante a gente utilizar o Adrenaline. Muita gente me perguntou, vamos com calma aí. A Sorcerer tem pouco dano
tem pouco chance de crítico, por que a gente não foca em engravings que acabam auxiliando a gente a ter mais chance de crítico? Como, por exemplo, a própria Precision Dagger. Por um motivo único. Na build de ignição, claro. Na de refluxo, não. Não vou falar hoje da build de refluxo. Pretendo fazer um vídeo especial somente da build de refluxo, tá? Para o pessoal que pergunta muito. Mas hoje aqui a gente vai falar mais da ignição. Por que que não vale muito a pena você focar em crítico na build voltada à ignição? Primeiro, especialização vai aumentar o seu dano somente quando você está com a energia ali carregada, né? Utilizando o nosso Arcane Rupture. Dito isso, você quer maximizar naquele momento a quantidade de dano que você dá, certo? Com 1600 de especialização, você consegue chegar a 600% ali no dano elemental, aumentar o dano em eficiência elemental. Quando você giva, ou você tira atributos de especialização para botar em crítico, você perde essa porcentagem de dano tão alta. Eu não vou me aprofundar muito aqui. O pessoal lá da Coreia tem um infográfico absurdo, eu não sei onde está. Eu não lembro, mas em qual site está, mas ali eles mostravam comparativos de dano e eficiência em relação a usar mais crítico ou usar especialização na build de ignição. E mostrou no final que quando você tem todo um conjunto focado em maximizar a eficiência do dano, com os engraves aqui de dano bruto, e a especialização no máximo, você acaba tendo muito mais dano do que você critasse com mais eficiência, com mais constância. Perdão. Então, vale muito mais a pena você ter um dano base muito alto, porque mesmo quando não critar, você ainda vai dar muito mais dano do que se você critasse com consistência, né? Existem várias builds lá no Coreia que fazem meio que isso, né? Upam um pouco mais o crítico para você ter ali uns 70, 80% de chance de crítico, mas elas não chegam nem perto do DPS final. Só para vocês terem uma noção, em números é 30% de diferença de DPS, que é monstruoso. É como se alguém tivesse um Grudge e um Cursed Doll no level 2 a mais que você, só porque ele está ali focado no que importa, que é bater. E todo mundo que joga com essa classe quer explodir coisas, não quer ficar batendo ali sem parar, né? Por favor. Principalmente nessa build, né, galera? Convenhamos. Então, engraving como segundo foco, muito importante, muito relevante. Foca nele aqui. Quando vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Realmente é um pouquinho difícil, mas no geral, conseguindo acessórios de tiers mais altos, com as pedras aqui, que são também importantes. Quanto maior o tier das pedras e o level delas, mais você vai conseguir os nodezinhos ali para upar, e o sistema aqui de up level de imprint, né, que você vai utilizar os livros para upar os seus engraves, beleza? Próximo. Terceiro foco de vocês agora, meus caros e caras maguinhas e maguinhos, são o sistema de gemas. O sistema de gemas ele é fundamental. Ele rivaliza diretamente com o dos engravings, mas pelos engravings terem um caráter muito mais geral, por eles ajudarem todas as skills em conjunto, eles acabam tendo uma prioridade maior. Mas o sistema de gemas é fundamental também, por dois motivos. Primeiramente, por aumentar consideravelmente o dano, né, e diminuir o CD também consideravelmente, mas porque se você conseguir atingir caps específicos, tanto de CD quanto de dano, você consegue atingir números astronômicos com o personagem, beleza? Dando um exemplo simples, se você conseguir utilizar uma gema de nível 7 aqui de CD no Doomsday, você já consegue naturalmente, sem você ter um pingo de Swiftness, castar o Doomsday 2 vezes durante a ignição. Isso mesmo, meu amiguinho. Você vai vir aqui, vai usar o Doomsday, vai usar aqui ignição, vai passar o tempinho e simplesmente com a runa de CD aqui, no nível 7, que se eu não me engano é 14%, você vai conseguir, antes dessa barrinha aqui acabar, castar ele novamente. E ele ainda vai maximizar o dano. Juntamente com o Esoteric Reaction. Se você tiver uma runa de nível 7 nele também, você consegue, juntamente com o Meteorite, né, o Doomsday, castar ele uma segunda vez, maximizando muito mais o DPS, beleza?
Esse também é um dos motivos do Esoteric Reaction ser uma skill um pouco melhor. Tanto por ele ter o primeiro tripod sendo o Kick per Pair, que ele diminui o CD da skill, quanto também por conta da runa. Então, só por você ter uma runa bem upada, já faz com que você tenha aí, né, um diferencial bem relativo, até mesmo na quantidade de dano e da build, entendeu? Isso é muito interessante, muito mesmo. Foca então agora em você upar suas gemas, o melhor que você... Gemas não, as joias, o máximo que você puder, porque isso vai ser fundamental para que a build rode melhor, você dê mais dano. E para quem não sabe, o sistema de runas, de gemas, né, é bem simples, você só tem dois tipos de gemas, uma de CD, que sempre é a redondinha, e o triângulo, que aumenta o dano. Você pode vir aqui, no seu próprio inventário, nesse pequeno slotzinho aqui, você pode clicar para upar gemas. Ele vai pegar um triplo, né, três gemas do mesmo level e transformar elas numa de level maior. Aqui no caso, eu transformei algumas gemas de level 2 em level 3 e eu já tinha algumas outras gemas de level 3 e consegui transformar elas em 3 gemas de nível 4. Qual que é a minha dica aqui? Foca em ter todas as gemas de nível 5, após isso tenta ir trocando primeiramente as de dano para o nível 7, isso vai dar um burstzinho maior. Então foca ali primeiramente em deixar todas nível 5, tanto as de CD quanto as de dano. Depois de todas nível 5, você vai trocando uma a uma para um nível 7. E depois do nível 7, só nível 10. Nível 7 é muito bom, já é uma eficiência muito grande. E demora muito para você conseguir gemas de nível 10. Não vale a pena você ir de 8, 9, 9. Vale muito mais a pena você ir do 7 logo pro 10. Você vai ver que vai ser uma diferença absurda, tá bom? Então, em relação a que gemas em que skills usarem, eu vou deixar aí na descrição um build path meu mostrando que gemas usar, em que skills usar. Se eu ficar falando aqui, eu já devo estar falando há quase mais de 20 minutos, o vídeo vai ficar muito grande. Então, qualquer coisa vê aí na descrição do vídeo, tá bom? Bem, então esse aqui é o terceiro ponto para a gente focar. Primeiro sendo status, então acessórios bem upados, de level alto, dano aqui especialização e crítico. Engraves em segundo, gemas em terceiro. E o quarto foco aqui, meu caro amiguinho, para você é o sistema de tripods. O sistema de tripods ele é uma implementação nova, ela chega no T3. É um sistema um pouquinho mais difícil que os outros. Ele acaba tendo um fator RNG muito maior do que todos os outros sistemas. Então, ele pode trazer um pouquinho de dúvida, com certeza pode trazer. Eu vou tentar ser o mais breve e focado aqui para falar. Esse sistema ele trabalha basicamente com um upgrade nos tripods que você já usa naturalmente nas suas skills, certo? Aqui vocês podem ver que, por exemplo, vou mostrar aqui o Doomsday. O primeiro tripod aqui, o Ignite, ele está no level 2, sendo que o Insight ele está no level 1. Isso é porque o sistema de tripods ele permite que você aloque um tripod dentro do teu equipamento. Isso aqui, o teu equipamento. E ele modifique o efeito de um tripod já existente, maximizando esse efeito. Então, por exemplo, aqui o Ignite, eu estou dando mais dano. Quando aqui no Asteroid eu também estou dando mais dano. E no Magic Amplification eu também estou dando muito mais dano. Então o objetivo desse sistema de tripod é você upar os tripods existentes com uma limitação. Sim, existe uma limitação. É 3 tripods por parte do set. Não dá para você usar em todas as skills. Mas eu também vou deixar ali na descrição quais são os melhores para estar focando, beleza? Mas no overall você vai sempre querer maximizar os de dano, né, das suas 3 skills principais de DPS. E nas skills de utilidade você sempre vai querer esse amiguinho aqui no máximo possível. Ou, caso seja necessário, de CD, porque também é muito fundamental. Então, prioridade dano. Segunda prioridade, aumento de gauge. Terceira prioridade, CD, aqui no Esoteric Reaction, beleza?
Como que você faz isso? A partir do Tier 3 você vai todo dia ali na Chaos Dungeon, farmar naturalmente ali os seus itens de polish, você vai conseguir ali partes de equipamento e acessórios, e RNG, totalmente aleatório, vão cair partes de sets que vão conter engraves, tripods alojados nele aleatórios, da sua classe, tá? Somente da sua classe. E assim, como que você faz para você definir quais você quer, ou que pelo menos fique sinalizado aqueles que são mais interessantes para você? Simplesmente tem um sistema aqui dentro da sua barra de skill, apertando K. Se você for aqui em Settings, você vai conseguir escolher quais são os tripods que o jogo que você está priorizando para upar. Você pode vir aqui, você pode escolher todos aqui, botando a preferência neles. E toda vez que cair uma parte de set que tiver esse tripod, né, que você quer, ele vai ter esse pequeno símbolozinho aqui, que é como se fosse um triângulo, né, que é o símbolo do tripod, né. E assim você sempre vai saber que partes do set vão conter os tripods que você quer. Você vai lá em qualquer cidade de qualquer continente, tem um NPCzinho que tem esse mesmo símbolo e você vai basicamente passar ele para o seu set atual. Só cuidado, quanto maior o level do tripod, mais difícil é passar ele. Por exemplo, aqui eu tenho o Doomsday, o asteroide no level 2. Ele faz com que o Doomsday vai para o asteroide, né, ele vai para o level 3. Isso já é 30% de chance. Então, quanto maior o level, mais difícil fica. Eu não vou me aprofundar aqui, tá bom? Tudo isso aí vocês vão ver, é natural, tem tutorial aí no próprio jogo. Se vocês tiverem mais dúvida, tem muitos tutoriais aí na internet, tá bom? Só jogar sistema de tripods, beleza? Então, quarto aqui e foco para você maximizar a eficiência do seu personagem é o sistema de tripods, muito importante. E para finalizar aqui, galera, como final, bônus, é falar um pouquinho do sistema de runas. O sistema de runas ele é um sistema bem interessante, tá? Ele dá efeitos adicionais nas skills. Eu não coloquei ele como uma das prioridades, porque normalmente ele demanda um tempo muito maior do que os outros. Existem vários pré-requisitos para você conseguir, né, as runas certinhas, demora um tempo. Por conta disso, ele vai ficar só como bônus mesmo. Na build que eu vou colocar vai ter todas as runas certinhas, tá? Se vocês quiserem depois eu posso me aprofundar mais. Mas basicamente você sempre vai focar primeiro nessa daqui, na Health, que vai estar aumentando a quantidade de Gaunt que você ganha. E essa aqui, a nossa querida Galewind, que ela basicamente faz com que o skill casting, né, aumente. Então você casta muito mais rápido. Então foquem nessas duas em tentar conseguir a maior quantidade delas possível, que com certeza vai ajudar vocês nas suas gameplays. Só de você conseguir a primeirinha aqui da skill casting, vocês já vão ver o quanto é diferenciado a gameplay, diminuindo de 2 segundos para chegar até 1.3 segundos de casting, cara. É absurdo a diferença, beleza? E claro, existem outros sistemas que também são importantes, como o próprio sistema de cartas. Esse sistema, ele é um sistema que vem mais pra frente, acaba não sendo tão interessante trabalhar ele agora, porque demora muito tempo para você conseguir um setup de cartas bom e upado. Eu vou trazer mais lá pra frente, quando nós realmente tivermos a necessidade de usá-los, que é quando o nosso querido e tão temido Valtan chegar, beleza? Gente, o vídeo fica por aqui. Essas são as novidades de objetivos. O vídeo da semana que vem vai conter agora informações mais voltadas ao jogo. Ainda vai ter alguma informação sobre a Sorcerer, mas vai focar muito mais em eficiência dentro do jogo, beleza? Como sempre, desejo a vocês uma ótima noite. Até mais.